O Cruzeiro deslocou-se ao Independência para defrontar o seu velho rival, o América Mineiro, e saiu de lá com os 3 pontos, com uma vitória muito importante para conseguir estar no topo da tabela no que diz respeito ao Campeonato Mineiro. Portanto, o Cruzeiro, ao vencer ontem o América, assumiu a liderança, mas há condição. Porquê? Porque o Atlético Mineiro joga hoje e a frente de ataque vai estar sujeito ao seu adversário, ao resultado do Atlético Mineiro. Foi um Cruzeiro que eu não gostei da forma de jogar do Cruzeiro. Eu sei que o mais importante foram os 3 pontos, mas a forma de como o Cruzeiro se apresentou em campo e fez o jogo na totalidade durante os 90 minutos foi um jogo pobre, um jogo muito precário e com jogadores muito abaixo do seu rendimento. A equipa de Mano Menezes atuou com Rafael no goleiro, na baliza, lado direito Ezequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, Léo e Manuel formaram a dupla de zagueiros, à frente 2 volantes, Cabral um pouco mais à esquerda e Henrique um pouco mais à direita, e depois uma linha de 3 constituída por Robinho mais à direita, Tiago Neves no meio e Arrascaeta lá à esquerda. Na frente, Rafael Sobis era o jogador mais avançado da equipa de Mano Menezes. O problema é que tiveram jogadores, principalmente no meio-campo, que não corresponderam às expectativas. O caso de Cabral e Henrique muito desaparecidos no jogo, e depois as trocas constantes de Arrascaeta e Tiago Neves, não só pelo lado esquerdo como pelo meio, e claro também o deambular de posicionamentos que Rafael Sobis fazia com qualquer um dos 3 médios. Mas a minha opinião depois vai se basear, depois de falar sobre os princípios e comportamentos de jogo referentes ao modelo de jogo de Mano Menezes. A primeira fase de construção era notório que eram os centrais que pegavam primeiro no jogo, eram os centrais que recebiam primeiro a bola, e depois os 2 volantes apareciam sempre entre linhas à procura do espaço para receber bola. Por isso, Léo um pouco mais à direita com o Manuel, sempre a trocar bola. O América foi sempre também pressionando um pouco em cima os zagueiros da equipa do Cruzeiro, e depois era Henrique e Cabral que jogavam naquelas entrelinhas para pegar no jogo e desenvolver muito o seu jogo, a sua segunda fase de construção no meio-campo. Depois, nas laterais, era Ezequiel que dava a largura, e foi muito raro ver Ezequiel, ao contrário de jogos anteriores, foi muito raro ver a profundidade de Ezequiel quando o Robinho depois iria para movimentos mais interiores, mais para o corredor central, e depois era o corredor do lado esquerdo que era libertado para as investidas de Ezequiel. Mas foi um ponto muito raro neste jogo frente ao América. Não só Ezequiel como depois Diogo Barbosa do lado contrário não deram aquela profundidade que os torcedores, os adeptos do Cruzeiro, estão à espera que eles deem aquele caudal mais ofensivo. Os comportamentos do lado esquerdo não era exatamente igual, era raro o Diogo Barbosa também fazer as suas investidas pelo lado esquerdo, e depois aparecia ou a Arrascaeta ou o Tiago Neves, ou em algumas situações também a dar a largura ao jogo do Cruzeiro era Rafael Sobis. Portanto, do lado esquerdo e do lado direito funcionava muito através dos médios que davam a largura à frente de ataque do Cruzeiro e não as investidas dos seus laterais. Porquê? Porque Mano Menezes, e vou-vos mostrar mais à frente, foi uma equipa que desceu demasiado as suas linhas e ficava sempre naquele jogo à procura do erro do adversário. Depois, naquele trio da frente, era um trio muito móvel, em que vocês podem ver que Robinho era aquele jogador mais fixo, aquele jogador que dava a largura no seu corredor mais à direita.
com o apoio sempre de Ezequiel Sobis, muito perto do seu ponto de referência, onde depois iriam aparecer Tiago Neves e Arrascaeta. Por isso era Robinho mais preso do lado direito e depois havia um misto de posicionamento mais pelo lado esquerdo. E neste exemplo vocês podem ver que Arrascaeta é o elemento da esquerda que abre a frente de ataque do Cruzeiro. Reparem que Diogo Barbosa está em posicionamento mais interior para que a Arrascaeta possa estar aberto no seu corredor. E depois reparem só nesta troca posicional em que Sobis vai aparecer no lado direito, no corredor contrário ao posicionamento da bola, e muito bem Robinho no seu enfiamento e Tiago Neves mais próximo do último defesa, onde deveria estar Rafael Sobis. E aqui vocês podem ver que do lado esquerdo já viram que a Arrascaeta dava a sua largura, do lado direito era quase sempre Robinho, mas do lado esquerdo Arrascaeta ou Tiago Neves. Havia um misto entre estes dois jogadores. Tiago Neves também dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro e depois Diogo Barbosa sempre no auxílio ao portador da bola. E reparem que Sobis já está mais à procura da bola em direção ao corredor esquerdo, e depois a Arrascaeta consegue depois estar no posicionamento onde Rafael Sobis deveria estar. Então aqui há um misto de posicionamentos. Vimos que no lado esquerdo ou Tiago Neves ou a Arrascaeta dava a largura, do lado direito constantemente Robinho. Era o trio do meio campo que dava aquela fantasia do Cruzeiro quando tinha a posse de bola. Portanto, eu já falei nos corredores laterais, a situação dos pivôs defensivos sempre a bascular dependendo onde estava o posicionamento da bola, e depois aquele trio com alguma rotatividade, mas mais influente em Tiago Neves e Arrascaeta. Sobis era o elemento mais avançado que também ou descia as suas linhas para vir buscar jogo, e neste exemplo vocês vejam a troca de posicionamento entre Arrascaeta e Rafael Sobis. Sobis está quase no meio campo, no círculo do meio campo, e depois Arrascaeta está numa posição mais avançada. Os meias conseguem ter os mesmos comportamentos, Robinho à direita e neste caso Tiago Neves à esquerda, mas reparem que há uma troca entre Sobis e Arrascaeta, ficando o jogador Arrascaeta como sendo o último homem do ataque do Cruzeiro. E então Sobis não só descia as linhas na vertical, como também aparecia e muito nos corredores laterais. Então Sobis, mais uma vez, é um exemplo do lado esquerdo. O lado esquerdo era o mais dinâmico da equipa do Cruzeiro. Vocês vejam que Sobis está colado à linha do lado esquerdo, e depois Tiago Neves, Arrascaeta e Robinho ocupam espaços zonais para depois o Cruzeiro, na última fase de construção, a última fase em que entra na área de finalização, conseguir ter vários jogadores para tentar finalizar. E então era um Cruzeiro que Mano Menezes este ano tem jogadores para deambular posicionamentos, mas depois falta alguma pressão alta, o que vai impedir que o adversário não consiga ter bola dentro do seu meio campo. E esse foi um dos grandes problemas do Cruzeiro, foi não conseguir pressionar alto. E claro está que, na minha opinião, certamente são indicações do técnico Mano Menezes para não pressionar alto no jogo frente ao América. O Cruzeiro sem bola foi um Cruzeiro muito passivo, um Cruzeiro que reagia muito tarde à perda de bola. Vi muitos lances em que os jogadores do Cruzeiro, quando perdiam a bola, ficavam parados. Não sei se foi por causa do calor, mas o calor não pode ser a única desculpa para a performance do Cruzeiro sem bola no jogo frente ao América. E depois defendia com duas linhas de 4 mais uma linha de 2, em que na frente os primeiros a defenderem eram Tiago Neves e Rafael Sobis, e depois os meias que estavam mais nos corredores desciam as suas linhas, neste caso de Robinho e Arrascaeta, para fazer aquele cordão do meio campo com Cabral e Henrique. Ficava com uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios
e na frente Sobis e Tiago Neves. O grande contra para este jogo foi dar a iniciativa ao jogo do América. E como é que se dá a iniciativa? É baixando em demasiado as suas linhas. Vejam que a pressão do Cruzeiro não era uma pressão identificada. O Cruzeiro está dentro do seu meio-campo. Alisson, Robinho, Ávila e Rafinha. Neste caso trouxe-vos um exemplo com as alterações já efetuadas. Vejam que Alisson à esquerda, Rafinha à direita, Robinho numa situação mais central, Ávila o elemento mais ofensivo e depois a dupla dos pivôs defensivos, dos volantes Henrique e Cabral. E esta imagem é uma imagem notória daquilo que se passou durante o jogo todo. Portanto, eu já falei nos comportamentos e princípios de jogo do Cruzeiro com e sem bola, e depois esta última imagem deu para perceber como é que o Cruzeiro encarou o América. E aqui entro muito numa opinião pessoal. Não gostei do jogo, mas gostei do resultado. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar sempre bem e não ganhar e perder, porque são as vitórias, são os pontos que dão moral a uma equipa de futebol. Mas é isso que Mano Menezes tem que perceber, que os torcedores, os sócios, os adeptos querem claramente que o seu time, o seu clube ganhe, e se tiver um futebol agradável, ainda melhor. E é isso que toda a gente procura. Cruzeiro não conseguiu frente ao América. América foi superior do que o Cruzeiro em largos momentos da partida, em que o Cruzeiro individualmente é bastante superior à equipa do América, e foi isso que não me agradou. Uma defesa, uma linha defensiva que nem Ezequiel nem Diogo Barbosa conseguiram dar aquele caudal ofensivo. Henrique e Cabral tiveram num dia muito mau, não se deram pela presença dos dois jogadores em campo, dois jogadores que não conseguiam equilibrar a equipa do Cruzeiro, nem sem bola, nem com bola. Perdiam passes, erravam passes, perdiam bola, muito lentos na recuperação de bola, e depois não fazia jogar aquele meio campo do Cruzeiro. Era como se o Cruzeiro estivesse a jogar com menos dois jogadores, porque mesmo esses dois jogadores permitiram que o América conseguisse jogar o seu jogo entre linhas, porque pareciam dois fantasmas dentro de campo. E aí acho que Mano Menezes deveria fazer substituição. Lucas Silva estava no aquecimento, era uma entrada mais válida. Porquê? Porque nem Cabral nem Henrique deram aquilo que o Cruzeiro precisava. Um jogo não é exemplo, vários jogos sim são exemplos, são indicadores, e neste jogo podem ter jogado mal, mas não quer dizer que no próximo já estejam mal outra vez, porque no próximo certamente já vão estar bem, mas neste jogo realmente muito mal a situação dos volantes. A linha 3, Arrascaeta, continua a aparecer e a desaparecer do jogo, e claramente Tiago Neves muito abaixo do seu rendimento quando estamos a defrontar um campeonato mineiro. Imaginem quando o Cruzeiro chegar ao Brasileirão, não pode ter estas performances, porque não vai conseguir ganhar com o resultado de 1-0 contra equipas teoricamente ao mesmo nível ou teoricamente mais fortes. Rafael Sobis, muito sozinho na frente, saía muito da posição para procurar linhas de passe. E este foi um Cruzeiro mau, um Cruzeiro não foi intenso, um Cruzeiro que perdeu muitas bolas, e realmente o meio-campo, na situação dos dois volantes, esteve realmente muito mal. Aos 15 minutos há um penalti sobre Rafael Sobis. Na minha opinião é penalti, e estou a ser imparcial, é mesmo penalti, e Rafael Sobis aos 16 minutos da primeira parte do primeiro tempo faz o gol do Cruzeiro. E foi a partir do gol do Cruzeiro, que foi cedo, logo aos 16 minutos, que depois o Cruzeiro entrou na fase da estagnação. E isso parece que as ideias de Mano Menezes, quando o Cruzeiro marca cedo, depois retrai-se, tenta defender o resultado, mas por vezes isso pode não chegar. A segunda parte, o segundo tempo, ainda foi pior. Foi um Cruzeiro que deu a iniciativa de jogo ao América, e o América teve algumas oportunidades de golo. Rafael fez autênticas defesas quase impossíveis, e o goleiro do América, que me lembro, não fez uma única defesa. E isso são indicadores
de que o Cruzeiro não esteve bem no Independência. Sai Tiago Neves e entra Alisson aos 20 minutos, depois 15 minutos depois, aos 35 do segundo tempo, sai Arrascaeta e entra Rafinha, neste caso Alisson à esquerda, Rafinha à direita e Robinho no meio, e depois sai Sobis e entra Ávila aos 37 minutos, mais uma substituição tardia, na minha opinião. Acho que Ávila deveria entrar mais cedo. O que conta foi a vitória do Cruzeiro por 1-0 de grande penalidade por intermédio de Rafael Sobis. O Cruzeiro conquista mais 3 pontos, mais uma vitória, mais uma injeção de motivação para o elenco, para o plantel, e esperamos todos que o Cruzeiro no próximo jogo vença e que jogue bem.